Olá, muito boa noite! Já estamos começando com Fora do Ar especial Histórias da Bola. Hoje, só craques falando das suas histórias lá do passado, passando pelo presente. O que eles esperam para o futuro? Vamos saber a partir de agora, deste Fora do Ar especial, que terá a participação de Mauro Caxias, do Ferreirão, do Plen e do Bagatini. O Bagatini, goleiraço, começou a carreira no Grêmio Esportivo Flamengo, aqui de Caxias do Sul. Defendeu depois a Associação Caxias do Sul de Futebol, a Ser Caxias, o Internacional de Porto Alegre, o Vitória da Bahia, Coritiba, Sport, Brasil de Pelotas. Só grandes equipes. Bagatini, seja bem-vindo a este Fora do Ar especial. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite ao Mauro Caxias, que já está no ar aí. E para nós é um prazer sempre estar em contato com vocês. E hoje no Fora do Ar, com muitas histórias da bola. Vamos lá. Isso aí mesmo, muitas histórias da bola. Esse Fora do Ar especial. Afinal, é sempre bom contar histórias. Nosso outro convidado já está conectado, é o Mauro Caxias, professor e técnico de futsal, possui uma grande história com futebol de salão aqui de Caxias do Sul. Isso mesmo, antigamente era futebol de salão, mas conhecido como futsal, conquistando diversos títulos. Já comandou o Juventude Futsal e também o Axel no Amador. Além disso, coordenou a equipe Cortiana Ux. Mauro Caxias também viveu os anos dourados no futsal, ao jogar na Enxuta. Treinador e também coordenador da Seleção Brasileira de Futsal para Surdos, também já escreveu o livro Jogos de Futsal, da aprendizagem ao treinamento. Mauro Caxias, boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Ar especial. Boa noite, Ivan, boa noite, Bagatini, boa noite aos participantes dessa live. É um prazer, Ivan, novamente, pela segunda vez aqui, participando pelo teu convite do Fora do Ar, com esses convidados demais que tu apresentou os nomes aí, me sinto um aprendiz, mas sempre é tempo de aprender, né? Quem é professor também aprende todo dia, então obrigado pelo convite, esperamos ter um bom bate-papo aí e ouvir boas histórias. Isso aí, Mauro Caxias já está integrando a nossa equipe. Daqui a pouco tem o Ferreirão, que iniciou a carreira no Clube Ferroviário de Alagoas, jogou no Santos, Londrina, Santo André, Anderlecht da Bélgica, Belenense de Portugal, Operário de Campo Grande, no Mato Grosso, CRB de Maceió, São Bernardo, Ferroviária de Araraquara e também no Sport Clube Juventude. E outro convidado que está em trânsito, Plen, que começou a carreira no Internacional de Santa Maria. Depois passou por Coritiba, Juventude, Grêmio Caxias, Esportivo, Brasil de Farroupilha e Glória de Vacaria. Portanto, esses são nossos convidados do Fora do Ar especial, que já está começando. Hoje é sábado, dia 24 de abril de 2021. Seja bem-vindo ao Fora do Ar. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Faça que nem a Lourdes Maria. Parabéns e muito sucesso. E ela informa que em Vila Cristina já está começando a chover. Isso lá em Vila Cristina já está começando a chover. Também nos acompanhando a Rossane Camassola. A gente pode começar esse programa especial com o Bagatini. Bagatini, você começou quando no esporte? Eu sou de Encantado, vim a Caxias em 1968, quando eu comecei a jogar nos juvenis do Grêmio Esportivo Flamengo. E em 69 eu já fui profissionalizado, então, como profissional, eu comecei em 1969 no Grêmio Esportivo Flamengo. E depois
Se tu quer saber a história, vamos contando um pouquinho, então. Então, aí em 72 foi formada a Associação Caxias do Sul Futebol, durou até onde foi feita uma união entre o Grêmio Esportivo Flamengo e o Juventude, fizeram a seleção dos atletas dos dois clubes, e aí nós entramos nessa seleção, e permaneceu a Associação Caxias do Sul Futebol até 1975, final de 75. Aí houve a dissolução da associação, voltou a ser Caxias, voltou a Juventude, e aí permanecemos na Ser Caxias até 1978. Em 78 fomos transferidos para o Internacional, onde permanecemos até 82, onde fomos para o Curitiba, período em 80 tive emprestado ao Vitória da Bahia, depois do Curitiba fui para o Sport Recife, retornei ao Vitória da Bahia, e o último clube foi em 1984, que o Filipão contratou para jogar no Brasil de Pelotas. E aí, no final do ano, encerrei a carreira. Eu tinha a lesão do bíceps. E aí, resumidamente, foi essa a minha trajetória por 16 anos de futebol profissional. Que bacana, o Bagatini, um grande goleiraço, ídolo da torcida Grená e também do Esporte Clube Internacional. E Mauro Caxias, o seu começo no esporte, como que foi? Então, ao contrário de muitos jogadores do antigo futebol de salão que passaram por categoria de base, que não era muito em Caxias, né? Poucas equipes tinham categoria de base, eu fui sempre o atleta da várzea, né? Jogava as peladas com meus amigos, os torneios e tal, e Caxias do Sul tinha o Citadino, que era bem forte, e tinha, numa entre-safra, tinha a Copa Caxias, onde os boleiros da época se dividiam em algumas equipes. E nós fizemos um time do bairro que eu morava e fizemos bonito. Chegamos em terceiro, entre os grandes, né? Só com a gorizada do bairro. E eu me destaquei e fui. E na época, hoje falecido João Carlos Niederauer, que foi presidente da Liga Caxiense de Futsal, de futebol de salão, né? Me chamou para jogar no Torino. Então, em 85 é que eu me federei, já adulto, já com 22 anos de idade, eu me federei e comecei a jogar no Torino. Tive um bom ano em 85. Ao mesmo tempo, eu jogava no Vasco da Gama, futebol amador, né? E aí eu também fiz um bom ano e para felicidade, para sorte, sei lá, para um monte de coisa junto, surgiu a Enxuta logo no ano seguinte. Então, dentre os selecionados de Caxias, eu estava neles para compor o primeiro plantel da Enxuta com um olhar mais profissional, de treinamento 2 vezes por dia, vivendo só da bola, como se diz, né? Então, foi em 85 que eu comecei no Torino. Aí fui para a Enxuta, fiquei em 86, 87. 88 joguei num time de Caxias chamado Estúdio 93, que é do Sistema Trídio de Comunicação. Voltei para a Enxuta 89. Nome de rádio, aí 90, era do mesmo grupo do Paulo Triquez, né? Do grupo da Enxuta. Era um time B, vamos dizer assim, né? E aí fiz um bom ano de novo, e aí eu e Gelson Escola retornamos para o time principal da Enxuta. E aí 90, 91 no Galera, 92 no Vasco, 93, 94 na CBF de Carlos Barbosa, 95 na reserva, e aí encerraram minha carreira, me convidaram para ser treinador. No meio da temporada, os dirigentes me chamaram, porque eu já era formado em Educação Física há alguns anos, né? E aí queriam que eu fosse treinador e jogador. Eu disse, não, os dois não servem. Como é que eu vou treinar e jogar no mesmo time? Não é? Na minha cabeça, não consigo conceber isso. Aí, como eu entendi o recado, que estavam encerrando a minha carreira de jogador, 10 anos de atleta de futebol de salão, virei treinador, técnico de futsal, e aí algumas coisas que te apresentou, né? Seleção Brasileira de Surdos, de futsal, o Juventude, tem 3 títulos estaduais com o Esporte Clube Juventude, né? Embora, né, os presidentes do Juventude brincavam comigo, né? O Raimundo Demore, tu não é Mauro Caxias, tu é Mauro Juventude aqui no Juventude. E aí, então, uma trajetória como técnico de futsal, ao mesmo tempo que eu trabalhava já, né? Sou concursado pelo município de Caxias há 28 anos, então dividi as minhas tarefas entre ser professor de escola e treinar futsal também, como eu faço até hoje. Fomos colegas da Enxuta na década de 80. 85 eu entrei na Enxuta também. Eu trabalhava na empresa lá, sob o comando de São Paulo Triquez, lá, né? E o Mauro através do futebol. Futsal, né? Se me permite, Bagatini, não sei se tu lembra, eu
como a gente tinha carteira assinada no começo, eu acabei até disputando algumas partidas do futebol pela Enxuta, que o Ney Pereira, o nosso técnico de futsal, me emprestava para o futebol do Seu Galego, e o Galego emprestava ao Silmar Lima para o futsal, né? E eu tive a felicidade de receber uma medalha da mão do João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, que era do SESI, lá em Passo Fundo, quando nós fomos campeões estaduais da Olimpíada do SESI, de futebol. Eu tenho uma foto que... o João do Pulo já era amputado, né? E aí já tinha sofrido aquele acidente e ele já estava trabalhando no SESI, então tive minhas passagens também pelo futebol amador, mas eu sempre fui mais do futsal, do futebol de salão. A empresa Enxuta deixou saudades, né? Que empresa ótima para trabalhar. E daqui a pouco tá chegando o Play. Daqui a pouco chegou o Play, também Ferreirão. O Play só estou esperando ele virar a câmera. Então daqui a pouco vem o Play e o Ferreirão aqui nesse Fora do Ar especial. O Mauro Caxias falou da Estúdio FM, me chamou a atenção, Bagatini. Eu pensei que a Estúdio FM era apenas uma equipe amadora, não, era uma equipe B, então. Pensei que era amadora. Dos que já tinham jogado na Enxuta, tinha eu, Silmar, o Gelson, o Josemar, o goleiro, o Camilo. Nós fomos bem no estadual aquele ano, claro. Era um time só da casa, treinava só à noite, né? Dos que vários já tinham passado pela Enxuta no adulto e até no juvenil, então. E aí eu também fizemos um bom ano e voltamos para integrar o time em 89. Foi o primeiro time gaúcho a ser campeão da Taça Brasil, que naquela época era a competição mais importante. Hoje existe a Liga Nacional, né? Mas a Enxuta foi o primeiro time gaúcho a ser campeão nacional na Taça Brasil, né? Que bacana, que bacana. E Bagatini, você sempre escolheu o gol. Por que o gol? Por que você quis ser goleiro? Eu era muito ruim na linha. Então essa história é verídica aqui. Jogador que não é verídica. Ser goleiro. Eu tinha na faixa aí de 8 anos, 9 anos, sempre tinha aquelas peladinhas, né, de campinho de futebol, né? E aí eu até tentei ser zagueiro, né? Mas eu era muito ruim. Aí eu fiz uma análise, cheguei à conclusão que se eu fosse goleiro, eu sempre seria o primeiro a escolher e quem escolheria os outros. Então eu tinha lugar garantido. Então eu disse, vou ser goleiro, eu sempre estou jogando, estou escolhendo os outros e aí estou garantido. Então isso foi o que aconteceu. E aí, desde os 8, 9 anos, eu era jogador, na realidade, de futebol de salão também, goleiro de futebol de salão. Mas depois eu cresci muito e aí começou a me atrapalhar. E eu era até um bom goleiro de futebol de salão. E, inclusive, com o meu tamanho, depois de ter crescido, a agilidade que eu tinha, mesmo sendo um grande, foi exatamente no futebol de salão, que eu adquiri e depois aproveitei no futebol de campo. Então, aí desenvolvi no juvenil do Esporte Clube Encantado, depois, quando eu me transferi para Caxias do Sul, comecei a jogar no Grêmio Esportivo Flamengo, aí no juvenil, e aí já tinha um bom porte físico, com 14, 15 anos, praticamente eu tinha a mesma altura que tem hoje também, né? Claro, só bem mais magrinho, né? Mas, de qualquer maneira, a estrutura física aí me favoreceu bastante para desenvolver como goleiro. E já está entre nós ele, o Ferreirão. Ferreira, seja bem-vindo a esse Fora do Ar especial. Já temos o Mauro Caxias, o Bagatini, daqui a pouco o Play. Ferreira, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, meu amigo Mauro, meu professor aí, ó, gente finíssima. Bagatini, prazer estar com você aí presente. Um abraço, meu irmão. Sempre nosso. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, Ferreira. Um abração. Um abraço. Ferreira, o pessoal contando o começo das trajetórias, o Mauro que você já falou, o Bagatini, e o seu começo. Quando você começou no esporte? Ivan, 78, eu vim com a minha mãe de Maceió. Eu jogava em Maceió e na época o Roberval Davino, que hoje é treinador, foi técnico do CSA, do Juventude, do Caxias, CSA, CRB, então de vários clubes. Era jogador na época e eu pedi para Roberval me dar uma oportunidade para vir para São Paulo. Eu era muito jovem. E Roberval me deu uma oportunidade, fez uma carta para mim na época, para eu vir para São Paulo procurar um técnico chamado Cilinho. Na época era técnico do 15 de Jaú.
e o outro era seu Candinho, que era técnico do Juventus. E eu vim com a minha mãe de ônibus, 3 dias de viagem, comendo rapadura com café e farinha. E eu cheguei na rodoviária e mudei a trajetória. Eu vi um jornal, Mauro Bagatini, o jovem, com as cartas que o Roberval me deu, e tinha assim, o Santos precisa do centroavante. E na época só eles, né? Só tinha Fera, Juari e companhia. Eu disse, eu vou para o Santos. Aí eu peguei a minha mãe, mudei a trajetória, aí eu fui para Santos. Na época, eu podia fazer um teste na Vila Belmiro, veio o Pita e o Clodoaldo, o Corró, o famoso Corró, e me deram a oportunidade, eu comecei a dar umas pedaladas lá no Santos, lá, e os caras gostaram e me contrataram, né? Em uma semana, naquela época. Só tinha Fera. E foi ali que eu comecei a minha trajetória no Santos, através de Roberval Davino. Roberval Davino. Que bacana. Isso é tudo questão de oportunidade, né, Ferreira? Quando tem algum profissional que acredita na gente e dá oportunidade, a gente consegue iniciar uma carreira e desenvolver uma carreira. Mas precisamos sempre de alguém que acredite na gente, né? Aquela época nossa era diferente. O Mauro sabe, o Mauro trabalha com futebol também, é um baita de um treinador de futsal. E ele sabe, naquela época, dava as oportunidades às pessoas que vinham fazer um teste. Hoje é tudo com empresário, é tudo na amizade. Então, às vezes, um garoto com talento, com qualidade, não tem oportunidade de fazer uma avaliação num grande clube. E Mauro Caxias, você nota também essa diferença do futebol do passado para agora? Ou não? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, tanto no futebol como no futsal. A parte física imperou muito, mudou muito, né? A questão do... no futebol de salão de antigamente, um jogador diferenciado ganhava o jogo, vamos dizer assim. Eu joguei com o Morruga, com o Babal, com essas feras Ortiz, né? Tu via o Jorginho, o Carioca, assim, quadras pequenas, cara, que tu imagina tu jogar em quadra 16x32, hoje 20x40 tem mais espaço, a correria é maior. Eu ainda sou saudosista. Eu te diria assim, eu tiraria o goleiro linha do futebol, do futsal. Eu limitaria também no futebol, eu limitaria o número de passes para o goleiro. Eu acho que o futebol hoje, claro que é estratégia, tático, mas ele ficou feio, cara. O futebol, para mim, hoje ficou feio. Né? Como eu disse, eu transitei muito mais... E é muito, às vezes eu não consigo compreender logicamente. O cara está lá próximo da grande área do adversário e aí volta lá no goleiro a bola. Sabe? Ô, Mauro, eu limitaria. O goleiro hoje, Mauro, no jogo, pega mais na bola do que o centroavante, do que o atacante. Pode olhar. Estão morrendo de fome com esse jogo aí, Ferreira. Os goleiros jogam mais com o pé do que o atacante. E a bola chega mais no goleiro do que no atacante no jogo. Pode fazer as contas. Com certeza. Os centroavantes estão morrendo de fome, Ferreira, hoje em dia. Além de tudo, tem que voltar a marcar lá na área. Eu não acho errado ter que se adaptar ao novo futebol. Não, exatamente. Eu acho que o centroavante é uma figura de conclusão e para fazer gol. Mas eles não fazem jogada para o centroavante. Aí que diz que morrem de fome. Uma vez nós tínhamos os ponteiros que, especialmente recebendo dos meias, faziam a jogada de linha de fundo, sempre visando a chegada do centroavante. Hoje não acontece isso. Hoje acontece uma alçada, uma alçada da bola, às vezes da intermediária, já estão alçando para dentro da área, pegando os zagueiros de frente, dificultando toda a jogada para o centroavante. O Play que está chegando por aí ia morrer de fome. O Play está chegando aí, ó. Olá, Play, consegue nos ouvir? Boa noite, sim. Ouvir e ver. Seja bem-vindo, Play. Cheguei em casa agora e ainda por cima. Boa noite para todo mundo primeiro. Né? Boa noite, Play. O telefone estava com a carga esgotada quase. Eu estou tentando aqui no cantinho para a carga pelo menos se manter, para poder a gente conversar um pouco. Bem, o pessoal estava comentando as trajetórias, as mudanças da bola. A gente pode começar você pode complementar o que o pessoal está dizendo. Como foi o seu começo no esporte, sua trajetória?
Bom, eu sou de Santa Maria e comecei lá no Rio Grandense. Inclusive, o lote do pai, o terreno, ele dava, os fundos do lote dava no fundo do Rio Grandense. Então, eu só pulava o muro e ia jogar. Se bem que naquela época não tinha base, não tinha trabalho de base, não tinha nada. A gente fazia por nós mesmos, o treinamento, muitas vezes. E já caía direto, eventualmente, no profissional, digamos assim. Então, não havia um trabalho que hoje existe, mais rebuscado, um trabalho mais criterioso, com planejamento, que a gurizada de hoje tem essa possibilidade. E aí o Rio Grandense estava numa divisão inferior e houve interesse do Inter de Santa Maria, que estava na primeira divisão, no caso. E aí eu fui para o Internacional Santa Maria, joguei 3, 4 anos lá, de 70 até agosto de 74. Depois fui para o Curitiba em agosto de 74. Fiquei lá até abril de 87, quando vim para o Juventude. Nesse meio tempo, eu fui nesse Inter, fui campeão brasileiro. Naquela época, o Curitiba mandava no Atlético, né, na condição. Aí vim para o Juventude e retomei a minha carreira. Me formei em Educação Física também, sou profissional de Educação Física, formado. E a carreira seguiu. Aí eu já estava no Juventude, com 26 anos. Posteriormente fui para o Grêmio, em 80 e 81, campeão gaúcho, campeão brasileiro. Aí eu já estava uma idade um tanto quanto avançada para o futebol, 31, 32 anos. Voltei ao Juventude, joguei 2 anos no Caxias também, 83, 84. E 85 foi o último ano, eu diria, profissional meu. Depois joguei no Brasil de Farroupilha e no Glória de Vacaria, quando o Glória subiu pela primeira vez para a primeira divisão em 87. E aí eu encerrei a carreira com 36, 37 anos. E a carreira que eu considero, assim, que teve bastante coisa boa, outras nem tanto, logicamente, mas que eu aproveitei da medida da minha condição como atleta e como pessoa. E, Mauro, uma coisa que o Plain comentou, eu acho bem interessante nós falarmos também, é sobre as categorias de base, né? Que antigamente, pelo que eu entendi, não tinha categoria de base. E hoje em dia, a categoria de base é fundamental para uma equipe crescer, né? Tanto no futebol como no futsal também. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A minha particular visão é essa, que a base é extremamente importante. Hoje, um jogador com 17 anos no futebol, por exemplo, ele já tem que estar pronto. Ele tem que estar com condições de jogar no profissional, né? Todas as modalidades, eu acho que a base ela é importante, mas no futebol, acima de tudo, é o patrimônio maior da equipe. Aí eu não entendo algumas situações que aconteceram em equipes de Caxias e até da região, onde tinha empresários investindo e terceirizava a categoria de base. Sinceramente, na minha cabeça, como eu disse, eu não sou do futebol, mas eu não conseguia entender por que se tinha um empresário com interesses até de mercadológicos nos jogadores, né, comerciais, por que terceirizar a categoria de base? Por que não dar estrutura? Por que não realmente não fortalecer, né? Por que as grandes equipes hoje, muitas vezes elas conseguem até um resultado importante, mas conseguem se manter financeiramente, porque vendem os seus jogadores formados na sua base. Então, no futsal, por exemplo, não tem a questão de comercializar jogadores, mas tem também a questão de economia. O jogador mora na cidade, né, o jogador mais jovem geralmente não tem um salário maior, né? Então, e acima de tudo, para mim, quando tu tem uma equipe forte, seja no basquete, no futebol, no futsal, a base se espelha e quer chegar lá. Então, tu vai cada vez mais fortalecendo. Eu acho que é uma pena, é uma pena que o pessoal não tem esse olhar. E na situação inversa, eu digo que no futsal em Caxias tem inúmeras equipes muito boas, com bons professores, com bons profissionais trabalhando, mas que não tem o recurso financeiro de esses jovens atletas chegarem numa adulta. Eles acabam indo para a CBF, acabam indo para equipes de outro estado, e o futsal de Caxias, com isso, né, cada vez mais vem definhando, vem para quem viveu os tempos, como tu mesmo citaste, no começo dos tempos áureos da Enxuta, em Caxias, o próprio Vasco da Gama, onde hoje o ginásio, onde hoje é a Secretaria de Esportes, foi vice-campeão da Liga
mesmo como clube, sem ter empresa por trás, ele foi vice-campeão da Liga Nacional e vice-campeão da Taça Brasil em 96, então, sabe, é uma pena, mas o pessoal, o discurso é recorrente, né, como dizia o falecido Rudi Vieira, mas o cachimbo deixa a boca torta, então, grandes empresas, um polo metal mecânico como e o nosso esporte cada vez mais minguando, né, é lamentável. Se depender só do poder público, o esporte não vai, porque o papel do poder público, no meu entendimento, é um pouquinho diferente do que muitas vezes as pessoas gostariam, né? Que o poder público sustentasse o esporte, mas eu acho que nós temos uma iniciativa privada muito forte que não enxerga o esporte uma ferramenta pedagógica, educacional e de formação como ele é. Mas, Mauro, só para complementar aí, hoje eu tive a oportunidade, a hora que eu estava na fila para me vacinar, a segunda dose da vacina da coronavírus, eu conheci um senhor aqui. Opa! Hoje. Conheci um senhor, até não conhecia, não sei nem o nome dele. Ele aqui debaixo do Medianeira, ele inclusive trabalha tem 3 canchas de futebol de salão, né? E ele estava reclamando, ele disse, eu acho que eu vou fechar, porque na realidade o que se viu, mesmo com a pandemia, os jovens de hoje não querem saber mais nada de esporte, às vezes é só celular, tablet e coisa assim, não querem, só ficam no sofá jogando videogame. E ele diz, não, uma vez tu tinha que programar o aluguel da cancha 2, 3 meses antes. Hoje não está faltando gente para preencher esses espaços, né? Tu vê, hoje de manhã, coincidentemente, ele estava reclamando disso. Indo nessa linha, e a questão da base, depois que eu parei de jogar futebol em 88, 88 foi, eu fiquei fora do futebol por 5 anos, voltei em 93 para treinar a base de Juventude Júnior. Tinha jogadores como Humberto, como o Fernando, o Baggio, o Itaqui, o Lauro, o Adailton surgindo, e depois foi e se tornou o craque que se tornou. Aliás, todos eles tiveram um trabalho muito bom no futebol. E depois, em 95, eu fiquei como coordenador técnico da base. E naquela ocasião, e até pelo trabalho que é feito, elaborado, a base dos clubes, na grande maioria, o Juventude é um time formador, e tinha essa característica, e hoje ele tem o selo A da CBF e da FIFA, como clube formador. Eu sugeri no clube naquela época que o jogador, e o Mauro falou com muita propriedade, o jogador com 17 para 18 anos, ele já tem uma condição de estar no profissional, porque ele já foi trabalhado. E eu sugeri no Juventude que a idade do júnior viesse para 19, para 18 anos, com um ou outro jogador, e não a grande maioria, com jogadores de 19, 20 anos. E que nós diminuíssemos e trabalhássemos nessa condição, para que o jogador tivesse condição de subir e ir para o profissional bem mais novo do que estava acontecendo. Lógico, tem atleta e tem pessoas e pessoas, cada um reage de uma forma. Uns com 18 anos, 17 anos estão mais formados que outros de 20, 22 anos. Mas na maioria, no geral, a gente poderia trabalhar dessa maneira. 2, 3 anos depois, em 98, se não me engano, o São Paulo adotou essa medida. Ele começou a participar da Copa São Paulo, que é até 20 anos, é o júnior, com jogadores de até 18 anos. Porque eles perceberam também que o jogador, ele sendo trabalhado corretamente na base, lá com 13, 14, 15, já tem um trabalho de 5, 6 anos, às vezes mais no clube, ele teria a condição de enfrentar os outros, e mesmo que o resultado de campo naquele momento não seja o interessante, mas a formação vai ser, o ganho vai ser lá na frente, entendeu? Porque o jogador amadurece bem mais antes daqueles que deixam para amadurecer com 20 anos. E essa era uma situação que eu coloquei no Juventude naquela época, que não foi adotada na época, por circunstâncias, também aqui não vamos estar nenhum sentido de crítica, o Juventude achou que não deveria, mas 2, 3 anos depois, isso aí eu quero falar, e falo com muita propriedade também, o São Paulo adotou essa medida, porque eles perceberam que a evolução dos meninos da base pode ser usado no profissional bem antes daquilo de 20 anos, como estava acontecendo. Então, jogador de 20 anos não pode estar 19, 20 anos, não pode estar só no júnior. Ele tem que estar no profissional e, eventualmente, estar jogando no júnior. E assim deve funcionar, na minha concepção. Então, assim, o Juventude, por exemplo, hoje,
e aqui não vai nenhum sentido de crítica, tem só, pelo que me parece, um jogador, que é o Sorriso, aquele menino que está no profissional. O Juventude é um time formador, caramba. O Juventude sempre teve se caracterizou por ter jogadores no grupo principal de 30 jogadores, 30% ou mais da base. E o Juventude tem que buscar esse critério para que cresça novamente, e cresceu também junto com o patrocinador da época, mas com esse objetivo, com esse pensamento também. Então, eu acho que, veja bem, então tem três situações aí. Ou a base não está formando ninguém, e não por falta de trabalho, entendam bem, não é nenhum sentido de crítica aqui, é por a safra, às vezes não é a mais correta, a mais conveniente, ou não tem mesmo, ou então o treinador profissional não gosta de trabalhar com base. Eu devo supor que a direção do Juventude Profissional, o Pioneiro e os demais componentes, devem ter pensado nisso aí e queriam, logicamente, até porque o Juventude tem essa característica de ter jogador da base. Então, na contratação de um treinador para trabalhar, já deve ter sido colocado, tem que trabalhar com a base. Se não tem ninguém da base, é porque o Juventude não tem para colocar. Só que tem um detalhe. O Juventude, ano passado, foi terceiro colocado no Brasil, sub-23, jogando com jogadores sub-20 e, eventualmente, um ou outro acima de 20 anos. E foi terceiro colocado. Então, alguma coisa tem. Se os jogadores não permanecerem no Juventude, é outra questão. Outra situação que acontece também no Juventude. Ele tem 13, 14 ou 15 jogadores emprestados para clubes como São Paulo, como o Flamengo, como o Grêmio, como o Internacional. Jogadores de 14, 15, 16, 17 anos, 18. Se é uma política de clube emprestar para valorizar, tudo bem. Mas qual é o retorno que esses meninos deram para o Juventude, tecnicamente, através da formação dentro do clube? O clube gastou com esses meninos 5, 6, 7, 8 anos de trabalho. Então, primeiramente, na minha concepção, e se a política do clube foi diferente, eu respeito, deveria primeiro esse menino, na grande maioria, nesses meninos, na grande maioria, primeiro dar o respaldo técnico aqui, dar a resposta àquilo que foi feito para ele se formar e ele chegar a um profissional. Essa é a minha opinião. E o Ferreira tem uma experiência também com a base, né, Ferreira? Pode dar seu comentário sobre isso? A importância da base? Bom, Ivan, nós temos aí dois grandes treinadores, que é o Mauro, que é do futsal, e o Plen, foi de futebol de campo, e dois extraordinários educadores, porque eu sei o quanto eles são importantes para Caxias do Sul, para o esporte de Caxias do Sul, para o futebol. Em geral, né? Eu tive a oportunidade de jogar nesse clube de juventude, um clube de grande tradição, uma camisa fortíssima, e tive também, depois que parei de jogar futebol, depois de um bom tempo, o Ney Rama, quando eu fui o diretor da base, ele me levou para trabalhar no Juventude, e eu tive a oportunidade e o orgulho de trabalhar ao lado de dois grandes treinadores, do Thiago Nunes, trabalhei com ele, ajudava auxiliando alguns bate-papo, umas palestras, treinamentos, e com o PC, que também foi um grande treinador, e o Jordano Demore, que depois ficou no lugar do Paulo César. Trabalhei com esses três profissionais. Inclusive, o Jordano foi meu aluno na época, quando eu tinha 14 anos, virou treinador. E o que é que eu vejo na base de juventude? Eu trabalhei como formador, formação de atacantes. Eu tinha essa função e ela terminou no Juventude, não tem mais. Por que eu sinto falta? Porque é preciso ter grandes profissionais, ex-jogadores, junto com um professor de educação física. Isso não impede que o professor de educação física seja o técnico, porque são muito inteligentes, estudam para isso, são meninos jovens que têm uma grande experiência, que estudam, mas eles precisam de um ex-atleta, um ex-jogador, não é um jogador malcriado, não é um jogador que não tem história, que não dá exemplo. Pegar um grande jogador de exemplo. Nós temos em Caxias do Sul grandes profissionais aí que estão desempregados, sem fazer nada, aposentados em casa, e não estão trabalhando no futebol, para poder dar o equilíbrio
para poder que o futebol tenha grandes craques, ter um ex-jogador junto com o professor de educação física, que estudou, batalhou, trabalhou muito, pagando faculdade, e eles, mas também não têm aquela experiência de campo, experiência de vestiário. Eles não sabem, não têm a noção o que é um menino vir da Bahia, do Ceará, vir jogar aqui no Sul ou em outro lugar, e o rendimento do garoto cai, e simplesmente alguns mandam o moleque embora, o garoto embora, ou põem lá afastado. É preciso ter um ex-atleta nos clubes. Quem vai crescer com isso vai ser o clube, vai ser o professor, vai ser o ex-jogador. Tem aí o Bagantini. Bagantini é um dos nossos goleiros, pô, internacional, meu irmão. Tá aí, ó, ao vivo e a cores. Tem aí o Adilson, campeão do mundo pelo São Paulo. Está em Flores da Cunha plantando flores lá, na horta, trabalhando. Cadê o Adilson trabalhando? Cadê os clubes para contratar um cara que nem o Adilson? Campeão do mundo, trabalhou com Cilinho, jogou com Raí. Então, tem um Ferreira, que eu trabalhei no Juventude 2 anos, e não estou mais. Eu estive lá no Juventude e fui doido para trabalhar, pedi emprego lá e não tive emprego mais. Não me deu a oportunidade. Então, assim, ó, olha o que eles estão perdendo. Olha o que estão perdendo de ter essas pessoas que estão na cidade, exemplos, e estão só assistindo os jogos, fazendo outras atividades, podendo a gente, com nossa experiência. O Mauro sabe do meu trabalho, eu trabalho com as escolinhas. O Mauro uma vez me deu uma moral tremenda, né, Mauro? A gente jogando jogos escolares, você falou assim para mim: Ferreira, você está dando show em todos esses professores aí da competição, o teu carinho com os meninos, o tratamento. Eu nunca esqueci, Mauro. Obrigado, viu? Então, assim, ó, é isso que falta. Os clubes buscar ex-atletas que tenham exemplo para poder ajudar o clube. Eu gostaria muito de estar no Juventude hoje, trabalhando lá, ajudando, não para estar ganhando dinheiro, sabe? Mas ter uma valorização de poder usar de novo o uniforme do Juventude. Um time que eu amo, um time que eu joguei, dei a minha vida, e estou aqui em Caxias, de bobeira, trabalhando com projeto, aposentado. E aí? Cadê? Ferreira, só para complementar esse seu pensamento, tu tem toda a razão que, na realidade, a experiência e a prática que se adquire em qualquer atividade consome tempo. Isso, na realidade, difere um pouquinho do aprendizado teórico. Isso que tu estás falando, de usar a prática, a experiência das pessoas, associado ao estudo desses professores teóricos, e isso aí ajudaria muito, porque ninguém recupera o tempo. O tempo que foi usado para tu aprender e realmente tu armazenar no teu cérebro tudo o que tu aprendeu, parece que não está sendo valorizado. Existem umas mudanças, mas tu tem que adaptar o que foi, o que já aconteceu, a vivência no esporte ou qualquer outra atividade. Só que uma mudança de tecnologia dá a impressão que agora é só o computador que vale alguma coisa, histórico que vale alguma passado, coisa. Né? E o passado, a experiência do passado, o aprendizado todo aquele, às vezes se perde, infelizmente se perde no tempo. E Mauro Caxias, você... Pode falar, Ferreirão. É isso aí, não, eu queria falar isso aí, para que possamos, daqui mais um bom tempo, que esses ex-atletas voltem a trabalhar nos clubes para fazer uma equipe forte, junto com o professor e o ex-jogador, fazer uma limonada, porque uma limonada boa, ela tem que ter o limão e tem que ter o açúcar, né? E tem que ter o gelo, então tem que ter o combinado. Então, não adianta. Uma cachaçinha para sair uma caipira. Não é, Bagatinho? Então, acho que é importante essa fusão entre o ex-jogador, que deu o exemplo no clube, e que os clubes comecem, e aí vai sair jogador, vai formar atletas. Que nem falou o Plen. O jogador está com 10 anos, 12 anos, 15 anos, vai para o Flamengo, vai para o Grêmio, vai para o Inter, depois os meninos somem. Cadê o jogador? Onde é que ele está? Então, aqui, uma preocupação que eu tenho, com a base principalmente, eu vou citar uma situação de ontem. Ontem eu estava aqui em casa assistindo Novo Horizontino e Santos.
Novo Horizontino e Santos. Eu vi um time com jogadores técnicos de qualidade, Novo Horizontino, ganhou do Santos. Com imposição física, jogadores com qualidade, com intensidade, e eu mandei um texto para o Pioner, eu conheço muito bem ele, dizendo se eles não estavam observando esses times do interior de São Paulo, deve estar. Eu disse até mais. O time do Novo Horizontino, se estivesse com a camisa do Juventude, hoje estaria disputando os primeiros lugares do Campeonato Gaúcho. Até porque o Grêmio Internacional não disputaram com os titulares e a gente sabe o que aconteceria. Hoje o Juventude estaria disputando o primeiro lugar. E eu não vejo nesse time do Juventude, e é uma coisa forte que eu vou falar, mas eu sou muito sincero. E eu coloquei no texto para o Pioner, eu não vejo, talvez o Capixaba e o Bochecha, que poderia entrar naquele time do Novo Horizontino. E se eles colocar a camisa do Juventude, eles estariam disputando o primeiro lugar no Campeonato Gaúcho. Iriam para as cabeças. Com certeza. E não estaria na última rodada, dependendo de outro resultado para classificar. E não vai nenhum sentido de crítica, é um fato. Isso está acontecendo hoje. Os motivos para chegar nesse ponto, não me cabe aqui estar discutindo. O fato é que o Juventude hoje não depende de si para ficar entre os 4 do Campeonato Gaúcho. Certo? Deveria ser Grêmio Internacional, Juventude e um outro, que pode ser o Caxias pela estrutura que tem. Talvez o Ipiranga e o Brasil, que correndo por fora, mas que sempre se sabe que é um time que não investe muito no Campeonato Gaúcho. E tem os problemas deles. Mas eu coloquei ontem, eu mandei uma mensagem de texto para o Pioner, dizendo que o time do Novo Horizontino, se botar a camisa de Juventude, estaria hoje com 20 pontos, disputando o primeiro lugar com o Grêmio e com o Internacional, e nessa rodada buscando uma condição melhor para a semifinal e final. Muito bom time, em posição técnica, em posição física, qualidade, intensidade, um time organizado, aí vai para o seu treinador também, essa situação, mas não basta ser só o treinador, tem que ter jogadores inteligentes que assimilem aquilo que o treinador está passando, e me parece que aqueles jogadores são dessa maneira. De repente são jogadores que já estão colocados em outros clubes, mas eu vi, e eu sempre quando vejo eu procuro ver o melhor, e para o Juventude tem que ser o melhor para a Série A, e os jogadores que estão lá são melhores, todos eles, dos que estão no Juventude nesse momento. E é uma coisa meio forte que eu estou falando, mas pelo que eu vi, já vi 2 jogos deles, do Novo Horizontino. Os 2 jogos foi essa questão. Melhor que o time adversário e ganhando um jogo antes do Santos, que não devia estar com seus titulares, mas é o Santos. E eles se impuseram. Então, assim, ó, e a questão da base, cara, o Juventude tem que usar mais a base. Não tem como fugir disso aí. Então, eu assim, ó, até certo ponto, é uma decepção a campanha do Juventude nesse Campeonato Gaúcho. Lógico que existe um planejamento para o Campeonato Brasileiro, a Série A deve existir, eu sei, eu conheço as pessoas que trabalham lá, principalmente o Pioner, eu sei que ele tem um pensamento grande. Agora, nesse momento, o Juventude está deixando muito a desejar. Antes de chamar Mauro Caxias, em pleno, eu tenho do meu lado, o jornalista está perguntando aqui, o Pioner te respondeu alguma coisa ou não dessa mensagem? Não, nem chegou a ler a mensagem ainda. Eu vi ali que não chegou a ler ainda. Mas já em outras ocasiões também eu fiz algumas colocações para ele respondeu e tal, dentro da condição dele como dirigente, como meu amigo e como pessoa, né? Então, logicamente, dentro da condição do clube também, a gente pensa numa situação, de repente é inviável o que eu estou pensando, assim, vai buscar 2, 3, 4, 5, 6 jogadores lá do time do Novo Horizontino, ou outro time qualquer. Mas, enfim, são coisas que a gente se preocupa. Todo mundo sabe que eu sempre tive uma relação maior com o Juventude que qualquer outro clube. Isso não significa dizer que quando eu joguei em outros clubes, quando me jogar contra o Juventude, eu não queria ganhar. Com certeza queria ganhar. Tanto é que em 83, 84, quando eu joguei no Caxias, eu acho que nós não perdemos nenhum caju nesses 2 anos. E eu queria mais, era ganhar, logicamente. Eu sou profissional, me considerava profissional e, dentro do meu profissionalismo, eu queria, para o meu clube, aquele que estava me pagando. No momento que estava me pagando era o Caxias.
E eu acho que nesses 2 anos, teria que ver até no livro lá do historiador lá, para ver, eu acho que o Caxias, nesses 2 anos, não perdemos nenhum caju. Então, assim, ó, não, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que foi mais ou menos por aí. Então, assim, ó, eu sou mais linkado, é a palavra boa, né, bonita, né, ao Juventude, qualquer outro clube, mas eu assim, ó, eu gostaria que o Caxias estivesse, e não estou fazendo média nenhuma, tivesse uma Série B, no mínimo. O Caxias, pela sua estrutura, pela cidade, pelo que representa, pelo que foi, tem que voltar a ser protagonista nos campeonatos. E isso aí o Caxias está buscando há bastante tempo e está batendo na trave. Mas uma hora dessas eu acho que vai conseguir. E eu com sinceridade, estou torcendo para isso. Com certeza, vamos torcer para Caxias em alto, o Juventude sempre em alto. Mauro Caxias, seguindo essa linha do Ferreira e do Bagatini, você acha que falta uma valorização dos clubes a ex-atletas, antigos profissionais da bola? Vamos lá. Justamente o que todos estão falando aqui, né? É um programa de opiniões, são visões particulares. Antes de responder a pergunta, Ivan, eu quero dizer também que a categoria de base serve para revelar treinadores, para que os treinadores também usem como trampolim. Nós temos o exemplo do Play e do Filipão aqui no Juventude, né? Que treinaram a base antes de chegar no profissional. Também o seu trabalho foram vistos através da base, né? Não é só para o atleta, serve para a comissão técnica também. Em especial os treinadores. Né? Sobre o que o Ferreira falou, eu diria o seguinte, pela base do futsal, do futebol, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui contratado pela Enxuta e ia só treinar e jogar, foi fazer vestibular. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu sei que no futebol é muito mais difícil isso. O atleta levar uma vida acadêmica paralela à vida de atleta profissional, né? Mas a minha sugestão, sem desrespeitar, sem desmerecer a história, eu tive um dirigente na Eble, que hoje já é falecido, Nelson Tessari, que alguns conhecem aqui, ele dizia, a história dos covardes não fala. Toda a gente ganhava um título, por mais simples que fosse em nível municipal aqui, ele falava isso na reza final. A história dos covardes não fala. Isso me marcou. E o esporte nos torna valente, nos torna realmente, né, em frente às coisas. Então eu tenho o maior respeito por qualquer atleta que tenha feito carreira, que tenha se destacado num esporte tão disputado como o futebol. Mas, acima de tudo, eu preconizo que, e não pode ser diferente da minha opinião aqui, sendo professor de universidade, que a formação paralela faz a diferença. Se a pessoa tiver a vivência do vestiário, como atleta profissional, tiver enfrentado grandes batalhas e conseguir, paralelo a isso, levar os conhecimentos nos bancos acadêmicos, eu acho que ela sai na frente. Mas eu acho que também tem espaço, sim, para atletas, ex-atletas nos clubes. E tem muitos, né, que estão ocupando em alguns momentos, em alguns cargos, a gente sabe disso, né? Exemplo disso é o Alex no São Paulo, certo? E hoje tem o seu auxiliar, um ex-treinador de futsal que está buscando espaço no futebol, que é o PC de Oliveira. Então, o que me chateia um pouquinho é ouvir alguns ex-profissionais respeitadíssimos, como eu ouvi uma vez o Narciso e o Rivelino. Quem sou eu para falar de Rivelino, né? Mas eles disseram que a culpa de não ter mais craque era dos estudantes da educação física. Também não é por aí, né? Também não é por aí. Pelo amor de Deus. Tem uma série de variáveis que influenciam aí. O que o futebol demorou para fazer, no meu entendimento, enquanto profissional de educação física, demorou demais para se tornar científico. O futebol brasileiro, por ter grandes craques e ganhar na técnica individual, como foi a Copa de 70, por exemplo, e depois, quando foi para o final de novo, só em 94, porque ficou assistindo às seleções europeias e outras se tornar o futebol científico, enquanto aqui ficava muito no empirismo, entendeu? Então, a ciência, ela é muito importante no esporte, seja o que for. Por que um técnico hoje que não tem formação tem que aceitar que o fisiologista diga que aquele atleta vai treinar só 1 hora e não 2, que ele não vai para aquele jogo? Porque é o fisiologista que domina algumas coisas. Então, a formação, eu acho que o Ferreira é feliz quando ele diz que trabalharam um ex-atleta e um professor junto. Eu concordo, eu acho que sim. Mas se o ex-atleta profissional, a modalidade que for, puder fazer a sua carreira acadêmica depois ou durante, eu acho que ele sai na frente. Ele fica uma pessoa só com conhecimento acadêmico, científico e com a trajetória, com a história, que a história ninguém tira. A história ninguém tira, né?
Ninguém vai dizer que o Ferreira fez o gol lá em tal lugar. Não é o Mauro que fez. E quando o Ferreira traz essa história, ele, cada vez que me encontra, ele fala, né? E eu disse para ele, eu fui coordenador de jogos escolares 8 anos, e um período, inclusive, o player era secretário. Eu disse para o Ferreira, tu deu aula aqui para os professores de relacionamento com as crianças. O Ferreira estava com comunidade, ele estava com uma criançada, uma comunidade difícil da Zona Norte, né? E os atletas foram irrepreensíveis na conduta, dentro e fora de campo, que não tinha, os professores muitas vezes não dominam. Então, certamente as crianças respeitaram a trajetória do Ferreira. E ali, muitos profissionais de Casa Verde não enxergaram o que o Ferreira estava enxergando, que era, não era o ganhar a todo custo, era oportunizar um ambiente diferente e a formação do sujeito, de ter um árbitro, ter uma outra equipe, vestir o uniforme da escola. O resultado, às vezes, para a criança é o que menos importa, e às vezes os professores de educação física, os técnicos formados, eles querem se realizar nas crianças. E aí atravessa o samba, como diz na gíria, né? Então, a preparação acadêmica, junto com a história prévia, eu acho que faz a diferença. Eu penso que faz a diferença. Esse é o meu olhar, tá? E aí eu concordo com o Ferreira quando ele diz que o atleta profissional poderia, sim, dar contribuições junto com o profissional da física. Gostei de ouvir isso. Eu sempre defendi que tem que estar nos dois. Mas hoje foi um novo olhar que o Ferreira me fez enxergar aqui. Mas eu defendo extremamente a formação acadêmica. Mauro, hoje eu diria que um atleta profissional não tem condições de estudar paralelamente. A não ser que ele faça após a carreira de futebol, vamos pegar futebol, ele não tem condições. O número de jogos, os trabalhos que tem à disposição, eu acho que é muito difícil levar uma carreira. E concordo plenamente com o que tu está dizendo. E, claro, que tu conhece, estudar o conhecimento prático e teórico junto, isso seria a melhor coisa. Mas o que o Ferreira falou foi exatamente usar, como não existiu essa possibilidade de transformar o teórico e o prático junto, é usar o prático do jogador e o teórico do professor. Se unir essas duas forças, realmente consegue-se um bom trabalho. Claro que o ideal seria o que tu estava dizendo, né? Mas eu acho que praticamente é impossível. E no começo da minha fala eu disse, eu acredito que no futebol é muito mais difícil do isso. E eu também não sou muito partidário de cursos acadêmicos EAD total, tá? Também, por isso que eu nem citei aqui. Mas se for o recurso, também é uma possibilidade. Só que assim, me perdoe se eu fizer um comentário aqui descontextualizado. Mas na vida, quando o atleta é jovem, ele está no glamour da coisa, eu tenho exemplos no futsal, no futebol da época, que eu dizia para meus colegas, pessoal, vamos estudar. Eu não vou citar nomes aqui para não ficar chato, mas no mínimo 3 dos meus colegas de futebol da época da enxuta, e eles me diziam, quer estudar? Eu quero jogar bola e fazer festa. Eu digo, gente, dá para jogar bola, fazer festa e estudar. Porque assim, eu sou de origem humilde, não tenho vergonha de dizer isso, nascido e criado em bairro da periferia de Caxias, e o futsal para mim foi o divisor de águas. Eu consegui estudar graças ao futsal. Eu tinha vontade de fazer educação física, que na UX, além de ser particular, só tinha manhã e tarde, não tem como hoje de noite, não tinha turnos alternativos. E, ou seja, era mais elitizado ainda. O Play teve a felicidade de estar numa federal, né? Teve inteligência, competência, capacidade para isso, né? Mas e ter na sua cidade ter na sua cidade uma federal. Então, assim, e eu fiquei 5 anos sem, depois nunca perdi um ano da escola. Depois do último ano do famoso 2º grau, hoje de ensino médio, eu fiquei 5. E o futsal, para mim, até hoje, inclusive a entrada na universidade, a porta de entrada foi pelo futsal. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade e agarrei com todas as forças, sabe? Em 4 anos eu consegui me formar. Claro, na época o futebol, às vezes, dava, né, para a gente fazer isso, dava. Hoje eu tenho certeza que não é fácil, Bagatini. Mas se for a última opção, faça um curso EAD, que também, se tu levar a sério, tu vai conseguir dar conta, porque o responsável pela trajetória é o estudante. O professor é o coadjuvante, eu te digo tranquilamente isso, com 18 anos de experiência na graduação na universidade. O principal responsável, e a gente sabe, nós fomos jovens e fomos pelo glamour também, né? Aqui é jogar, eu vou viver da bola, aqui eu quero estudar. E aí depois faz falta. Não quero tomar conta do programa agora, desculpa. Ô, Mauro, é o seguinte, assim, nessa linha aí, Mauro, é o seguinte, assim, ó, eu concordo plenamente contigo, e eu comecei a jogar futebol em 1970, aí com 19 anos, eu sou de 51, eu vou fazer 70 anos esse ano, aliás, faço amanhã 70 anos. Bom, enfim, eu via, naquela época, jogadores, atletas, que jogavam no Internacional Santa Maria e outros clubes,
que se preocupavam só em jogar e fazer festa, certo? E não se preocupavam em estudar. Quando acabava o tempo e não se ganhava, e não se ganhava muito dinheiro na época, se ganhava muito pouco. Existia a notoriedade, e nem televisão direitinho, tinha mais jornal e rádio, mas o jogador tinha notoriedade na sua comunidade, na sua cidade. E quando parava o futebol, ele não ganhou dinheiro, e acabou, e ele não tinha se preparado para uma situação futura. Ele não tinha se preparado para o pós-futebol. E eu, quando comecei na 70, eu vi muito disso aí. De jogadores que partiam até para a bebida e ficavam depressivos porque acabava o tapinha nas costas, acabava todo aqueles privilégios que um atleta ou uma pessoa que tem a notoriedade tem. Bom, enfim, eu disse, eu vou ter que fazer uma faculdade. Eu vou ter que buscar um curso superior para que eu possa, depois, pós-futebol, acabou o futebol, ela encaminha a minha vida de uma forma tranquila, sem olhar para trás e assim, puxa, eu poderia ter feito diferente. Lógico que sempre pode ser feito diferente, mas enfim, nessa situação específica. E eu ia fazer engenharia, o Bagatini. Eu sempre fui bom nas exatas. Inclusive, na minha época, tinha o clássico científico, não sei se vocês... E eu fui para o científico, que era as exatas, o clássico era para as humanas, certo? É isso, né? Então, assim, mas como o futebol também começou... Eu ouvi falar disso. Para tomar banho. O futebol começou a tomar um pouco de tempo, eu comecei, a questão do estudo ficou um pouquinho mais relegada, e aí eu fui para a educação física, que também era fim, e eu não me arrependo nem um pouquinho. Então, assim, busquei um curso superior para que eu pudesse, o pós-futebol, a gente ter uma situação diferente. E aí, um tempo depois, eu vi um filme chamado Boleiros. Eu acho que todos vocês já devem ter visto. Quem não viu... 1 e 2. Oi? O 1 e o 2. Sim. Eram ex-atletas de São Paulo, Santos, Corinthians, enfim, até de seleção brasileira da década de 50 e 60, que tinham notoriedade, eram paparicados e que não se prepararam para o pós-futebol. E quando aconteceu de terminar o futebol, eles se depararam com uma situação totalmente diferente, sem ter rumo nenhum. E se reuniam num bar para contar histórias. Isso aí eu falava para meus meninos da base também. Eu dizia para eles assim, vocês não têm que trabalhar, hoje vocês estão 15, 16, 17, 18 anos, para chegar no fim de carreira lá com 30 e poucos anos, e sentar num bar e contar histórias. Os outros têm que contar a história de vocês. Vocês têm que trabalhar para ter notoriedade e que as pessoas apontem vocês na rua e digam assim, aquele lá foi o Mauro. O Mauro foi um grande jogador, que foi o goleador que fez aquele gol que nos deu o campeonato. Aquele lá é o Bagatini, que foi o goleiro que pegou aquela bola, lembra que entrando e nós somos campeão. Aquele lá é o Ferreira, que jogava muito, entendeu? E foi campeão aqui, jogou lá, jogou no Santos com o Pelé. Esse é o objetivo que as pessoas têm que ter. Se não tiver esse pensamento, vai ficar na mesmice. Pode ter uma sorte danada na vida, mas se tu não pensar grande, tu não vai chegar nem ao ser pequeno. Então, eu falava muito para os meninos isso aí. Vocês têm que pensar que os outros contem a história de vocês, e não vocês contar a história. E a base do filme é essa aí, né? E os pessoal se reuniam num bar todo sábado à tarde para tomar uma cervejinha e contar histórias do futebol, que é bom, é bacana. A gente, quando se reúne também, nós temos grupos, eu tenho o grupo do Sênior de Juventude, tenho o grupo dos Enxutos da Segunda, que são os professores de educação física. A gente conta as histórias antigas, mas que não seja um lugar comum, que todo dia é de sentar num bar e contar histórias. Não. A gente tem que mostrar para os outros uma história que os outros contem da gente, que aponte a gente na rua. E graças a Deus a gente conseguiu. Muitos de nós conseguiu isso aí. O Bagatini conseguiu. Eu tenho um certo nome na cidade. O Ferreira, fala em Ferreira, sabe quem é o Ferreira, entendeu? O Mauro Caxias do futsal. O Mauro do futsal. Entendeu? Todo mundo conhece, todo mundo sabe e liga o nome a uma trajetória excelente, bom profissional, que deu alguma coisa ao esporte. Então, isso aí que a gente tem que buscar. Isso aí que se planta, isso aí que na realidade se planta quando você está jogando para colher no futuro. Plento, tem toda a razão no que tu disseste. E hoje a gente confirma o que realmente esse pensamento é o correto, onde tu consegue plantar e depois tu sabe que tu vai colher bons frutos. Isso aí não tem dinheiro que pague.
Muito bacana. É verdade. E assim, ó, outro dia, agora eu vou falar, né? O Neto, que jogou no Juventude, jogou no Caxias, zagueiro, ele começou a jogar no profissional comigo em 2003. E outro dia ele disse, professor, entrou em contato comigo, o senhor vai ter uma surpresa. Eu até brinquei para ele, vai voltar a trabalhar aqui em Caxias, no futebol, que ele trabalhando em Goiânia? Ele disse, não. Depois ele está escrevendo um livro de crônicas sobre o futebol. E ele dedicou uma crônica para mim. Olha que legal. Sabe o que ele fala a meu respeito, entendeu? Eu tenho essa crônica, eu gravei, vou fazer um quadro. Então, assim, agradeci muito a ele, e ele agradeceu muito pela oportunidade que eu dei para ele. Lógico, eu não daria oportunidade para ele se ele não tivesse a condição, se ele não tivesse personalidade, se ele não fosse um cara que queria alguma coisa, que percebeu isso aí. Mas eu dei a oportunidade. Em 2013, no Juventude, ele nem banco pegava. E ele começou a jogar para mim. E naquele 6-1 contra o Corinthians aqui, ele fez o primeiro gol. E foi o primeiro gol como profissional que ele fez, e já num jogo emblemático, que vai ser lembrado para o resto da vida. Toda vez jogar Juventude e Corinthians, vão lembrar daquele 6-1. Então, e assim, as pessoas que participaram daquele evento. Então, é importante. Então, assim, ó, saber o que ele fala a meu respeito. Eu estou fazendo a propaganda minha, mas eu acho que é importante dizer isso aí. Porque ele foi grato a tudo aquilo que eu passei para ele. Eu e outras pessoas, logicamente, mas eu estou falando especificamente de mim porque ele dedicou uma crônica para mim. Então, isso aí não tem o que pague, não tem dinheiro que pague, não tem aquilo, não tem nada que se assim, poxa, isso é melhor. Não. O reconhecimento das pessoas do trabalho que a gente fez, e eu, como professor de educação física, também como secretário de esporte, que eu fui em Caxias, sempre tive essa percepção e esse norte de buscar o melhor e deixar alguma marca para as pessoas. E isso aí, graças a Deus, a gente conseguiu. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Ednei Torresini, a Ana Maria Laim, também o Felipe Agostini Suzin e o André Frieder. E, Ferreira, essa importância da valorização de contar a história, qual a sua opinião sobre isso? A importância sempre de contar histórias. Então, afinal, vocês estão na história. Ivan, ó, eu vou dar uma quebradinha no gelo aí. Quando eu cheguei no Santos com a minha mãe, os caras me deram um quartinho para me dormir, Bagatini. O Pita, o Edu, o Clodoaldo, me botaram num quartinho. Eu vim 3 dias de viagem, sem dormir de ônibus, comendo charque com rapadura. Eu parecia um urso panda. Estava com o orelha aqui, ó. Me botaram num quartinho. E os caras fecharam aquele quartinho, botaram um travesseiro, um colchão, e aquele quartinho dentro do vestiário. Os jogadores tomaram banho e saíram. Eu fiquei 45 minutos naquele quartinho. Um calor da bexiga, um calor. Fiquei só de cueca. Aí eu olhei para o ladinho assim, e tem uma luzinha acesa, vermelha. Eu falei, ué, vou correr aqui dentro, meu irmão. E eu com medo de exigir, porque eu estava no Santos, e que não queria, com vergonha, de cobrar alguma coisa, porque o trabalho estava bom demais para mim. Um calor 50 graus. Aí eu me aguentei e saí, abri a porta, aí estava o roupeiro. E aí, Ferreirinha, como é que tu tá? Eu digo que esse quartinho está muito quente. Eu posso dormir aqui no corredor do vestiário? Ele só um minutinho que eu vou chamar os jogadores, o diretor. Os caras acabaram o treino, ficaram 45 minutos lá fora esperando a minha reação no quartinho. O que aconteceu? Chegaram, me botaram na sauna, meu irmão, e ligaram a sauna. Eu não conhecia a sauna. Mas eu tô rindo de saber essa história, Mauro. Me botaram na sauna, no vestiário. Aí começou a história. É isso aí, alegria. E o futebol é alegria. O futebol está muito sério. Não tem mais alegria para jogar futebol. É muita frescura. Jogadores, eles perderam cada um é por si. Os jogadores não botam o coisa no ouvido. Não senta mais ali com o outro para conversar, bater um papo. Eu vejo isso aí. Falar da família. Bagatini, no nosso tempo, Mauro, acabava o treino, a gente ficava sentado no campo, batendo papo. Hoje, eu digo porque eu trabalhei na juventude, é que os jogadores não têm mais tempo para comissão técnica.
2 campos para treinamento e muitas equipes para treinar. Então, já sai uma, já tem que sair a 1.000, já tem que sair a 1.000 para entrar outra. Não tem mais tempo para conversar, não tem mais tempo para os jogadores dialogar, dar um abraço no outro, no vestiário, conversar. Não tem, é cada um por si hoje. Está difícil. Está difícil. E olha que o Juventude, Play, é um baita de um clube, meu irmão. Tem uma O estrutura Juventude grande, é gigante. O Caxias, Mauro, o Caxias, Play, Bagatini, que você jogou, o Caxias é gigante. Só que as pessoas que comandam têm que ser gigante. O Juventude, eu conheço, os caras são gigantes, a diretoria do Juventude. Eles pensam grande. Eles pensam grande, eles não têm medo de errar. O Caxias é mais comportado. O Caxias é um time mais pé no chão do que o Juventude. O Juventude, os caras não têm medo de errar, não, meu irmão. Veio o Leão ser treinador, veio o treinador Ricardo Gomes, Série A. E o Caxias, ele é grande. Eu digo isso aí, do Caxias. Essa semana me ligou o Xaxá e pediu para mim fazer uma matéria para o Caxias, falando dos cajus. E a torcida do Caxias, ela me tem de braços abertos. O sonho da torcida do Caxias era que eu jogasse no Caxias. É uma pena que eu não joguei no Caxias. Eu gostaria de ter jogado no Caxias. Eu joguei no Veterano, na praia. Estou em vantagem, estou em vantagem. Aqui, ó, mas eu gostaria de ter jogado no Caxias também. Porque hoje eu sou um cidadão, Plen. Hoje eu sou cidadão caxiense, que foi você que ajudou a me dar o título. Então hoje eu sou um torcedor do Juventude e do Caxias. Gosto dos dois. Quando começou, eu comecei a rir aquela hora do quartinho, que eu já sabia da história. Sei disso. Botaram ele na sala. Vai dormir ali, guri. Vai dormir na sala, vai dormir naquele quartinho, guri. Não precisa nem cobertor. Não precisa nem cobertor. Foi o Pita que me botou no quartinho. É bem quentinho. Pessoal, nesse segmento de histórias, acho que o Ferreira pode continuar. Ele tem uma história do clássico Caju, Ferreira, que saiu abraçado numa aposta que tu fez. Pode contar essa história? Isso, te contei para ti. Vocês sabem, aquele clássico de 90, Caxias e Juventude. Eu tomei a atitude de ir lá no Caxias, no treino. Eu, o Marcinha e o doutor Irã Cercato. Doutor Irã Cercato morrendo de medo. Ferreira, nós vamos apanhar lá no Caxias. Eu digo, vamos comigo, doutor? Tá com medo? O Marcinha dizia assim, tu vai lá no Caxias, tu é louco. Eu digo, vamos lá, Marcinha. Fui lá no Caxias, desafiei o Nilson Aragão. Quem perdesse, carregava o outro nas costas. Aí o Nilson falou assim, Ferreira, eu topo, mas eu vou lá no Jacone. O Nilson veio no Jacone, me desafiou, e no domingo teve aquele jogão, o campo lotado, coisa linda. E o Nilson fez aquele gol, laço de virada. Moral da história, o campo lotado. Mauro, a torcida do Caxias dizia assim, leva, carrega. O Nilson Ferreira, você não vai me carregar, não. Nós vamos abraçados na torcida do Caxias, porque você é um cara, é meu parceiro. Fomos lá abraçados, fomos aplaudidos, e à noite teve o aniversário do Juventude. Eu cheguei lá com o Nilson no aniversário do Juventude, irmão, Bagatini e Play. E a torcida do Juventude ficou de pé e aplaudiu todos nós dois. Foi a coisa mais linda do mundo. Cheguei a chorar naquele dia. Foi uma emoção. Até o Nilson chorou. Então, isso que é bacana. O clássico Caju é aquela alegria. As torcidas iam juntas para o estádio, com roupa do Grêmio, do Caxias, do Internacional, do Barcelona. Não tinha confusão, não tinha briga. Os jogadores se respeitavam, eram amigos. Hoje é essa briga, às vezes o jogador não fala com o outro, não dá um bom dia. Isso aí acabou.
acabou aquela harmonia, o futebol era mais bonito, era mais jogado, era gostoso de jogar. Então, eu só tenho só coisas boas, né? Por isso que eu escolhi Caxias, para morar, para viver e para criar meus filhos e meus netos. Que bacana. E Mauro Caxias, tem alguma história marcante aí da bola? Engraçada ou... Vamos engraçada por enquanto. Olha, engraçada, sinceramente, eu não tenho muitas, né? Eu vivenciando assim no futsal, que eu tenha vivido, né? Contar uma rapidinho aqui, não vou citar alguns nomes para não ficar chato, mas teve um jogador paraibano que veio jogar na Enxuta em 87 e, né, viagem no gauchão aqui de ônibus, nós estávamos indo para jogar em Passo Fundo, e aí toda a cidade que a gente passava, ele perguntava, que cidade é essa? Que cidade é? Aqui é Farroupilha, aqui é Bento, aqui, né? E aí chegamos próximos de Marau, tem Vila Maria, né? E aí ele perguntou, que cidade é essa? Aí um goleiro do plantel respondeu, é Lombada. Eu disse, Lombada? Aqui é Vila Maria? Não, mas tinha uma placa escrita ali, Lombada 150 metros. Aí o Tulica, no auge da sua delicadeza, tu é muito burro, Lombada é a mesma coisa que quebra a mola. Mas era um jogador de Caxias. O nordestino é que perguntava, né? Que é o Ronaldão. Eu posso falar? E o goleiro do plantel me saiu com essa. Eu vi uma placa de Lombada a 150 metros. A gente tem muitas histórias, assim, sabe? Às vezes a gente não lembra. Assim, não chega a ser engraçada, mas é bem curiosa. Em 2003, o único time que ganhou do Cruzeiro lá em Belo Horizonte foi o Juventude. Nós ganhamos 2-1 de virada. E nós estávamos perto da zona de rebaixamento, estava ali a dificuldade tremenda. Mesmo nós tendo feito, como eu assumi, quando eu assumi, feito uma campanha muito boa, foi de 60 e poucos % no percentual, nós, como já havia uma defasagem antiga, a gente estava meio sempre perigando. E fomos jogar do Cruzeiro. Ninguém no Brasil acreditava. Só nós mesmos acreditávamos que pudéssemos ir lá em Belo Horizonte e ganhar o jogo. E nós ganhamos. Mas, enfim, então, assim, se fosse fazer uma aposta, era 99% para o Cruzeiro, até porque naquele ano o Cruzeiro ganhou todo mundo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, ganhou o Campeonato Mineiro, bem, enfim, ganhou tudo com o Luxemburgo. E nós fomos no jogo, estabelecemos uma situação de jogo, e eles saíram na frente. E nós empatamos em seguida o gol do Neto. Foi o segundo gol que eu lembro profissional. E terminou o primeiro tempo 1-1. Já estava bom demais, né? Aí fomos pro vestiário, o Valteir, que era o auxiliar técnico, que estava atrás, junto com o presidente e o pessoal da comissão técnica estava fora, numa cabine no Mineirão, atrás da gente, assim, do banco de reserva. Aí, quando a gente vai pro vestiário, dá um tempo os atletas descansarem, refrescar a cabeça, tomam água, tomam laranja e tal, enfim. E aí a gente vai falar sobre os aspectos técnicos, táticos, enfim, dar algumas orientações que são necessárias para voltar para o segundo tempo. Aí a gente conversa com o auxiliar técnico, o Valteir, no caso, e ele dá as impressões dela de fora, eu dou as minhas aqui, a gente vai, né, e falamos, e voltamos para o campo. E não tinha umas 35, 40 mil pessoas lá, e não tinha ninguém do Juventude, logicamente, meia dúzia de gato pingado, que não ia fazer diferença nenhuma. E nós entramos e começou o jogo, e nós fizemos o gol aos 50 segundos, o gol do Léo Inácio, do 2-1. E a comissão técnica, o Bauer Birotto, que era o diretor de goleiro, o Valteir, o Túlio, o presidente, o Marcos Cunha Lima, eles tinham que pegar um elevador para ir lá para a cabine. E quando eles estavam entrando no elevador, saiu o nosso gol. E tinha um barzinho lá no saguão, e eles falaram assim, gol no Brasileiro, e era o nosso gol. Lógico que não houve manifestação de torcida nenhuma, porque era tudo torcedor do Cruzeiro, ficou tudo em silêncio. Não deu a perceber que era o nosso gol. Era o 2-1 para nós. Aí eles sentaram na cabine lá, ou onde eles estavam, e eles não tinham acesso direto ao placar. Se eles quisessem olhar o placar, eles tinham que ir para frente, ou para o lado, sei lá, enfim, para poder visualizar o placar. E ninguém teve a preocupação de olhar. E lá pelas tantas, alguém
não sei se foi o Valteir, foi para frente assim, olhou o placar 2-1 para nós, que eles não sabiam. Aí o Valteir me ligou, nos comunicava com o radinho, do play 2-1 para nós, sim, 2-1 para nós, o Leonácio fez gol. Eu me virei para trás, e o jogo rolando. Me virei para trás, comecei a rir e conversar com eles na cabine lá em cima, sabe? E o jogo rolando. Bom, em suma, se porventura eles não tivessem alguém ido para frente e tivesse acesso ao placar, iam chegar no vestiário depois do jogo, pá, que empate aí, que empate nada, ganhamos o jogo. Iam pensar que te juro que ia acontecer isso aí. Eles iam pensar que tinha dado empate. Logicamente que durante todo o segundo tempo, alguém em algum momento talvez fosse ver. Mas se não tivesse olhado o placar, de repente, e essa é uma história que dá para contar, entendeu? Uma história verdadeira, que é um pouco hilariante, mas também não é. Enfim, e assim, ó, marcou bastante, porque se eles não olham o placar, ia chegar no vestiário, pá, que empate que tivemos aqui com o Cruzeiro, que empate o quê? Ganhamos o jogo, cara. Bom, enfim, essa é uma história, né? E ninguém no Brasil naquele momento... Oi? E é um jogo, Oi? Foi bem marcante aquele jogo. Histórico. Sim, foi bem. Foi um jogo bem interessante, por quê? Porque o Cruzeiro estava ganhando todo mundo, né? Tanto é que estava naquela ocasião ali, estava 15 pontos na frente do Santos, que foi o segundo colocado. Então, a gente teve essa felicidade, botei duas linhas D4 e mandei eles ir para cima de nós. Mas sempre tendo uma solução de saída também, né? Não adianta te pegar, fazer um esquema defensivo sem ter a condição de uma saída com qualidade. E nós tínhamos jogadores para isso. E uma coisa que eu falo sempre, e começou a dar certo depois que eu assumi como treinador, foi que os jogadores tinham caráter. Eram todos jogadores com caráter, entendeu? Porque eles poderiam ter aceitado a minha condução como treinador. Porque eu era treinador do juvenil, e eu fui colocado direto para o profissional. E já na Série A, entendeu? Então, assim, foi um pulo muito grande. Eu soube aproveitar aquele momento, só não soube gerenciar a minha carreira, porque eu nunca tive... como é que a gente chama? Esses caras que conduzem as cadeiras aí, os... Assessores? Gestor de carreira. Gestor? Não, o empresário, nunca tive empresário, entendeu? Isso aí eu acho que é uma coisa que faltou para mim. Mas também, assim, ó, eu tive meu momento, ainda tenho condições de trabalhar com futebol, gostaria de continuar trabalhando, voltar ao futebol, mas assim, não estou indo atrás também, porque eu estou bem, estou tranquilo, mas eu gostaria de dar uma contribuição. Outro dia até... Tá rico. Oi? Tá rico, não quer mais saber. Rico é o tal de Bagatini, parece. Isso aí. Não, tá tranquilo, assim, cara, assim, ó. Assim, ó, a gente... que fica 6 meses em Caxias e 6 meses na praia, né? E tu que é o rico. Eu que sou rico. Fiquei uma semaninha na praia agora. Eu tenho uma casinha ali, né? Temos uma casinha ali em Bela Torres, e como eu não estou fazendo nada, fiquei a semana passada toda lá, até para fugir dessa confusão da Covid, né? O corona, do corona. Entendeu? Até para fugir lá, não tinha ninguém, lá a gente pode sair um pouco, andar pelas ruas, lá não tem ninguém, a praia está praticamente deserta, é porque é uma praia muito sossegada. Então, assim, mas a gente, graças a Deus, cara, assim, dentro do futebol, e o futebol me deu tudo. Eu acho que o Bagatini pode dizer isso aí também, o Ferreira também pode dizer isso aí, até a condição que ele tem hoje, e muitos atletas, muitas pessoas podem dizer isso aí, que o futebol me deu tudo. Me deu a condição, a notoriedade, me deu a condição até de ser convidado, eventualmente, depois pelo Sartori, para ser secretário de esporte, que ele é muito juventudista e gostava muito de mim. Então, tudo isso aí vem de ter uma vida correta e ter feito aquilo que deveria ser feito. E voltando aos atletas de juventude naquela ocasião, eram pessoas corretas, né, com caráter, e aceitaram a condução de um treinador do juvenil para o profissional na Série A e buscaram aquilo que deveria ser feito naquele ano, isso é, a juventude escapou do rebaixamento, fiz uma campanha a partir que eu assumi de 60 e poucos %, que seria quase que hoje sul-americana, beirando talvez uma Libertadores. Mas enfim, isso ficou no passado, são histórias que a gente conta eventualmente, mas que
além de eu contar, outras pessoas podem contar também, isso é muito importante. Bagatini, o Mauro Caxias já contou sua história, o Play também, o Ferreira. Conta aí uma história, Bagatini, mano. Deu uma caída na internet aqui, mas aí voltou ao normal. Vou contar uma história que aconteceu no Esporte Clube Internacional. Nós fomos jogar em Goiânia. Inclusive, essa história até está no livro do Felipe Gebermayer também, vou contar. Chegamos em Goiânia, no aeroporto. Daí fomos tomar um cafezinho lá na lancheria lá do aeroporto. Estava o Valdomiro, o Gasperim, eu e o massagista, o Alexandre. Aí o Valdomiro, e essa malandragem que acontecia sempre na nossa época, né, não é bem diferente de hoje. Né? E aí tinha lá vendendo bilhete de loteria esportiva, Loteria Federal, e o Gasperim comprou um bilhete, uns 20 pedacinhos aquele inteiro, né? E o Valdomiro viu o número desse bilhete. Eu sei também. Aí o que aconteceu? Ele só gravou o número, né? Tá bom, jogamos o jogo em Goiânia, aí no domingo ganhamos o jogo até, e o retorno foi na segunda-feira de manhã. Aí o Valdomiro, aí nós combinamos, Valdomiro, o Alexandre e eu, convidamos, vamos fazer o Gasperim ganhar esse bilhete inteirinho aí. Aí fomos aí convidamos o Gasperim também para tomar um café. Não, antes nós fomos na lancheria, pedimos para o cara para botar os números sorteados da Loteria Federal do final de semana. No caixa um papelzinho escrito o resultado. E aí botamos no primeiro prêmio todo o número do bilhete do Gasperim. E aí convidamos o Gasperim para tomar um café, o Valdomiro pagou o café para nós lá, fomos lá. E aí o Gasperim estava do lado, assim, começou a olhar o resultado da Loteria Federal. Olhou, meio se espantou, né? Pegou o bilhete no bolso, comparou o número, em total número. Na época dava 250 milhões, parece de cruzeiros, assim, 200 milhões. Começou a pular, gritar, e a imprensa toda assim, não sabia o que tinha acontecido, os fotógrafos dele, fotografia, tudo, e falou, ganhei. E aí, tô rico, né? Aí começou a sonhar, né? Aí os fotógrafos lá, a imprensa, os caras gastaram o filme. Na época lá, era para depois aparecer no jornal. E o Gasperim começou a sonhar já. O pai dele morava em Vacaria, ele também. E aí, já fazendo os cálculos, o que ele ia fazer com aquele prêmio. Imagina, ganhou sozinho na Loteria Federal. E daí pegamos o voo, ele sentado no banco lá, sonhando. Olhava para a cara dele, a felicidade dele assim, sonhando, já trocou de carro, comprou uma fazenda para o pai dele e tudo. Ele sonhando, e ninguém falou nada, ficamos quietinhos, né? Aí quase chegando em Porto Alegre, aí o Salomão, nosso preparador físico, o Reinaldo Salomão, ele disse, e agora, quem é que vai dizer para ele que isso é brincadeira? Encostou do lado dele, Gasperim, a história do bilhete lá, o pessoal estava brincando contigo assim, mas não é verdade, estão brincando e tu não ganhou nada. Tu olhava para o Gasperim, foi a mesma coisa que desmoronar. Aí mas só faltou chorar, né? Aí ele disse, ao menos fui rico por 2 horas. E aí foi uma risada total, porque o pessoal só estava esperando a reação dele. Imagina que sacanagem, né? Eu tenho uma história. Tenho uma história que é triste, mas não é triste para o futebol. Foi aquele jogo de 1978 que o Grêmio tinha que perder por Juventude para classificar, que é caracterizado com o jogo da vergonha. E que, pela composição do campeonato lá, várias fases, que era bem diferente de agora, inclusive o Grêmio Internacional não tinha essa de botar reserva, botava o que tinha de melhor. Para quem não sabe, né, o Grêmio tinha que perder para nós que já estávamos classificados no hexagonal final, se não me engano, para poder classificar e tirar o Inter Santa Maria. E nós entramos em campo e o pessoal do Grêmio lá mandava nós fazer gol e a gente ficou meio constrangido, a gente não sabia o que fazer. E o Enio Andrade, que é o treinador, bravo com a gente. Inclusive, eu fiz um gol
Fui o vice-goleador naquele ano no campeonato, se não me engano foi o Valdomiro ou o Jair, com 21 ou 22 gols. Eu sei que fiquei um gol atrás dele, porque eu fiquei com vergonha de fazer gol. Eu devia ter feito 3, 4 gols. Ninguém ia lembrar hoje, e eu disse assim, quem é o goleador do campeonato 78? É o Plain. Eu fiquei vice-goleador por ter vergonha de fazer gol naquele jogo. E eu pedi para sair. Eu disse no intervalo, me tira esse jogo. Eu não quero jogar esse jogo. E no intervalo, parece que estava 2-2. O pessoal lá do Grêmio ligou para o nosso vestiário, o Kleber Furtado, era nosso supervisor naquela época, para cobrar, porque não estava fazendo gol no Grêmio. E a gente todo constrangido, sinceramente, a torcida do Grêmio vaiava quando o Grêmio fazia gol, aplaudia quando nós fazíamos gol, totalmente ao contrário. Hoje é o jogo da vergonha, e foi da vergonha mesmo. E eu estava com tanta vergonha que eu pedi para sair. Isso está na história. Também. Eu pedi assim, eu quero sair desse jogo. E o Andrade me tirou na metade do segundo tempo lá. Eu estava em síntese, eu poderia ter sido goleador do campeonato daquele ano. Ninguém ia lembrar hoje que foi em 1978, aquele gol, o Play fez 3 gols no Grêmio naquela ocasião. Tudo bem, foi goleador do campeonato. E eu fiquei com vergonha, não fiz gol. Burro que eu sou, né? Mas tudo bem, mas eu tinha ética, pelo menos tinha caráter. Tá. E até que pedi para sair. Coisa que, eventualmente, não teria outra pessoa, mas não estamos aqui para criticar ninguém também. Essa é uma história que marcou bastante. Meu 4-2 para nós. 4-2 para nós. 4-2. 4-2. Pessoal, Pode falar, Ferreira. Ferreira, tá sem áudio. Não. Tá bem baixinho, Ferreira. Ferreira, o teu áudio agora tá bem baixo. Tá bem baixo? Opa, melhorou bastante. Tira o dedo do... Fala, Ferreira. Alô? Pode falar, agora sim. Tá ouvindo? Eu? Perfeito. Bem, Mauro e o Bagatini, Ivan, vocês sabem por que os caras me chamam de Ferreira Mamãe? Eu sei. Eu não sei. Eu vou contar rapidinho. Eu cheguei para jogar no Juventude em 90. Aí tinha telefônica. E eu fui na cabine e comecei a gritar assim com a minha mãe. Alô, maninha! É Ferreira! Aí o pessoal estava incomodado, porque eu estava gritando demais na telefone. Aí veio o guarda. Oi? E tu fala baixo? Aí veio o guarda e falou comigo assim, senhor, o senhor está falando muito alto. Eu digo, a minha mãe é meia surda, meu irmão. Deixa eu falar com ela como quiser. Aí estava o Barbiroto, o Edelvan, telefonando. Aí eu gritei assim, a minha mãe falou assim, meu filho, fale mais alto. Eu falei assim, é Ferreira, mamãe. Aí o Barbiroto falou assim, porra, o Juventude contratou um tal de Ferreira Mamãe aí, velho. O cara é maluco. O cara tá gritando na telefônica. Brigou com o guarda. Aí eu estreiei na quarta-feira contra o Novo Hamburgo. Aí eu meti o gol. Aí o locutor, Pedarodo para Ferreira, cruzou o gol. Aí gol de quem? Do Juventude. Aí de quem, Dante Andrés? É Ferreira Mamãe. Aí os caras chegou Ferreira Mamãe aí, meu irmão. Aí ficou Ferreira Mamãe. Aí, ó, a resenha nada, né? Bom, aqui, cara, assim, ó, a história tem bastante. Eu tenho mais umas 2 ou 3 para contar aqui. Eu sei que não vai dar tempo. Não vai dar tempo hoje. Mas teria, cara, assim, ó. Eu não sei se está terminando o programa, me parece, né? Não, é isso? Tô por vocês. Se alguém que tiver compromisso então, aí. Então eu vou contar outra história, então. Eu estava começando a minha carreira em Santa Maria, 72, por aí, 71, 72. E o Internacional daí era na segunda divisão na época. E a gente estava na primeira divisão. E nós iniciamos o campeonato e só perdia. Perdemos 3, 4, 5 rodadas assim, ó, a fio. Um empatezinho aqui ou ali. Então estava mal para carreira. Resolveram fazer um trabalho. No final, detalhe, essa é verdadeira porque eu estava lá. Eu sei que tem várias versões disso aí. Eu estava lá no clube. De repente, tem outro clube que tem acontecido semelhante. Resolveram fazer um trabalho. Contrataram um pai de santo para fazer um trabalho. Então, reuniu toda a direção, atletas, comissão técnica, e no final da tarde, lá nas dependências do Internacional Santa Maria. E resolveram fazer um trabalho. E o trabalho consistia em matar
frango, aquelas coisas que se faz, sabe? E o cara fumando o charuto dele lá e distribuindo um fio para lá e para cá e tal, e as coisas, né? Não estou fazendo nenhum jocosa, é uma crítica, é o que aconteceu. E aí, quando estava elaborando o trabalho sendo feito, deu uma chuvidinha, choveu, e a água, né? A água é bom, a água é vida. E aí todo mundo falou, é bom, e ele falou, Misifio, essa chuvinha aí veio corroborar o nosso trabalho, veio fazer com que as coisas deem certo, tal. Bom, acabou o trabalho e fomos jogar, e era contra o Caxias. Nós tomamos 3-0 aqui em Caxias. Aí na volta foram cobrar do pai de santo lá o porquê, né? Ele disse que ia dar tudo certo e que a chuvinha ia ter ajudado esse meu filho, moiou, falhou. Falhou. Essa história é verdadeira, isso aí, é verdadeiro. Inclusive acho que no livro do Pergaminho Mágico eu conto essa história. Eu tenho uma história que Horas Bolas. Oi? O livro chama Horas Bolas. Hora bolas. Então, assim, essa história é verdadeira. Eu estava lá. Olha, moiou, falhou. Então. Tu estava jogando no Curitiba? Tu estava jogando no Curitiba? Quando? Não, nessa época essa foi na Internacional Santa Maria. Eu fui para o Curitiba em 74. Santa Maria eu fui de 70 até agosto de 74 eu fiquei em Santa Maria. Foi nesse meio tempo, aí, 72, 73, nós estávamos, moiou, falhou. Mas enfim. Tira uma do baú aí, Mauro. Tira uma do teu baú aí. O Mauro quer abrir o baú hoje. O Mauro deve ter. Não, tem uma história do Ferreira pode participar de Olimpíadas do SESI, né? Onde concentram todas as modalidades. E as delegações que tem futebol tem que ir na sexta, porque o futebol começa na sexta. As outras modalidades é tudo no sábado. E aí, numa empresa grande aqui de Caxias, um técnico de futsal estava de folga na sexta, enquanto o futebol foi jogar, o futsal ficou. E aí, da janela do quarto, ele viu uma delegação de uma feminina de uma cidade de origem alemã chegando, né? E aí ele cutucou o atleta que era mais chegado, ele disse, vamos ali ajudar e fazer uma média com as gurias, que sabe, no final aí na festa a gente pode, né, se empregar aí, pode se estabelecer. E aí, beleza, desceram rapidinho, se ofereceram para carregar as mochilas das moças, né? E aí o atleta foi com muita sede, umas bolsas mais compridas, e quando ele meteu a mão na sacola, ele deu, nossa, que peso, cara! Era uma delegação de bolão, de estrela que estava chegando. Resumindo a história, o treinador perdeu o pivô com problema nas costas, daí não tinha elevador no hotelzinho, teve que levar a escada acima, acabou perdendo o pivô da equipe, querendo aproximar das gurias, acabou ficando o principal jogador dele de fora. Hoje a gente se reúne e ri muito dessa história. Além de não arrumar nada, ainda perdi meu jogador com um problema nas costas de ter que carregar a sacola de bolão escada acima. E Bagatini... Contar uma da Libertadores. Nós estávamos disputando aí na Venezuela o jogo da Libertadores, o Internacional, na época o Internacional. E aí o Batista era o garanhão da turma, né? Aí ele conseguiu no hotel lá uma namoradinha lá e aí foi visitar o apartamento dela. E nós vimos, né? E aí todo mundo, qual é o apartamento? Descobrimos um apartamento, aí o príncipe Jajá fizeram escadinha, subiu até a sacada, o segundo andar, até a sacada para espiar, né? A cortina estava aberta lá. Aí quando foi lá para espiar, tu vê as brincadeiras da época. Aí o Batista lá dentro viu e foi lá e meio assustou ele. Ele se jogou do segundo andar, caiu, torceu o tornozelo e ficou fora do jogo da Libertadores em função dessa fresteada que ele quis dar no segundo andar. Isso acontecia, né? Quando eu parei de jogar futebol, eu me dava muito bem com o Padilha, que era presidente do Bangu. Existia uma rivalidade muito grande do Bangu e o time lá perto dos... lá do... O Madrid. Só que o Madrid nós éramos pessoas mais de idade, tinha o Inácio Campos, tinha os irmãos Campos que jogavam,
Você deve conhecer. Nosso pessoal era mais gordinho. Quem estava mais em condições era eu, até porque eu tinha acabado de trabalhar no profissional, então, como o Padilha morava perto da casa onde morava meu sogro, ali no bairro Rio Branco, ele sempre disse, quando parar de jogar futebol, vai jogar com a gente. Eu fui jogar com eles, que era bem diferente do que é hoje, né? Aí, nós estamos jogando no Madrid. O Madrid sempre ganhava da gente, porque eles tinham uma gurizada, e a gente era mais velho e tal, enfim. Tinha mais qualidade, eventualmente. E aí teve um jogo que nós fomos jogar no Campo Madrid, e eu não vou citar o nome das pessoas, logicamente, né? Que aconteceu. Aí eles fizeram um golo em nós. E eu fui com a bola embaixo do braço, fui botar no meio campo para sair. E tava eu e o Juarezinho, que era muito sem vergonha, baixinho, jogava meia nossa lá, e que ficou do meu lado ali, né? E veio um jogador do Madrid, e que ele queria ter sido jogador de futebol, e nunca foi. E tinha aquela coisa, eu não fui porque eu não quis, sabe aquelas coisas que tem gente assim. E eu, graças a Deus, assim, mesmo jogando no amador, e tem jogador profissional que vai jogar no amador e leva uma falta e quer reclamar, eu sempre fazia falta e pediu desculpa, disse, não tem problema do jogo, vamos embora. Né? Só, logicamente, quando o cara tivesse uma maldade, que a gente percebesse, aí era uma outra situação. Bom, eu fui botar a bola para sair e esse cara ficou na frente da bola ali. Aí eu disse, sai fulano, deixa nós jogar. Mas eu tô falando aqui agora, sem ser agressivo, sem nada. O cara olhou para mim e disse assim, sai, Plain, tu só vive do passado. Eu botei a bola com toda a calma no chão, levantei, olhei para ele e disse assim, eu vivo do passado. E tu nem isso vai ter, cara. O cara me olhou, foi embora. Entendeu? O cara foi... Se eu dissesse para ele, vai para não sei onde estão brigando até agora, eu vivo do passado, cara. E tu nem isso vai ter. O cara me olhou, virou as costas e foi embora. São histórias que vão marcando a gente, sabe? Que o cara quis ser agressivo e eu consegui contornar. O Juarezinho se matava de rir. Apontou para ele, olha na cara dele. E o cara foi embora, entendeu? E tem outras, lá em Criciúma, eu era treinador do Júnior. Eu não vou usar o palavrão que o cara disse, logicamente. E lá em Criciúma, quem conhece o estádio lá sabe que a arquibancada é bem perto do campo, né? Nós estávamos fazendo a preliminar, nós fomos entregar com o Júnior do Juventude, 94, isso. As faixas de campeão do Criciúma, campeão catarinense. E na preliminar de Criciúma e Grêmio brasileiro. E o Luiz Felipe Escolar, inclusive, é o treinador do Grêmio. Eu fui lá no hotel conversar com eles e tal. Bom. E aí, o jogo tá rolando e tá chegando o torcedor atrás de nós. Ei, gauchada! Ei, são tudo viado! Vamos para o Rio Grande do Sul! Vamos lá no Sul, não sei o quê. E enchendo o saco, né? E a gente ali, e a gente me dava a bola, a gurizada ria pra caramba. E parou atrás de nós, assim, um grupo de 5, 6 rapazes de 20 e poucos anos tomando cervejas naqueles copos grandes de plástico e começaram, ei, gauchada, aqueles fazem brincadeira, como nós fazemos com eles aqui, né? E lá pelas tantas, um deles disse assim, ei, tu, treinador, vai dar lá no Sul. E eu virei para trás e disse, por quê? Aqui só tu pode dar? O cara disse assim, para mim foi embora. Então são histórias que a gente vai acumulando na vida da gente. E ter a resposta certa, porque às vezes as pessoas falam e a gente não tem a resposta correta e certa naquele momento. E eu tive, né? Então, assim, a gurizada se matou de rir. Mas são histórias que um dia ainda eu vou contar num livro, vou fazer Já comecei a escrever algumas coisas assim. Bacana. Essa do jogo Cruzeiro, essa do Moiô Faiô, essa tantas histórias, logicamente, sem citar o nome de ninguém, para não constranger ninguém, mas a ideia é fazer alguma coisa nesse sentido também. Então, assim, eu não sei se o programa está acabando, agradeço a oportunidade, né, que a gente ter participado. Calma aí, Play. Com pessoas desse gabarito, digamos assim, sabe? Nós temos, assim, o Bagatini faz parte do nosso grupo dos enxutos da segunda, que agora com a pandemia nós paramos, toda primeira segunda-feira do mês a gente faz uma janta, fazíamos. E mesmo ele não sendo professor de educação física, e até fui eu que convidei ele para participar do grupo pela pessoa que ele é e pelo que ele representa também no esporte, né? O Ferreira também é outra pessoa que pode participar do nosso grupo, eventualmente. Claro, me convida! Eu vou! Tá, deixa nós voltar aí, deixa nós voltar. O Mauro também, de vez em quando, apareceu numa dessas jantas. O Mauro é muito novo. Os enxutos da segunda porque são pessoas acima de
Nem vou dizer já vacinados. Todos vacinados com a segunda dose. Segunda dose. Eu fiz hoje a segunda dose. Entendeu? Que bacana isso, vacinado. Eu fiz a primeira hoje. Fiz a primeira. Tu é novo. E o Mauro Caxias daqui a pouco também, né, Mauro? Tu é novo, e até porque tu dormiu na sauna. É resenha danada. Pessoal, lá vai ser 58. Conservou. 58? Tá louco. Lá no Nordeste, quando a gente nasce, o pai registra com 5 anos depois. É o meu caso. No papel eu tenho 70, mas na realidade eu tenho 60, foi registrado 10 anos antes. Entendeu? 10 anos antes registrei. O pai aproveitou que foi para a cidade e registrou tudo. E assim, eu vou registrar José Luiz Plain Filho. Quando é que nasceu? Não, vai nascer aqui 10 anos. E o cara registrou por brincadeira, sabe? Então, no papel, no documento, eu tenho 70. Mas, na realidade, eu tenho 60 anos. Essa história é famosa em Santa Maria. É verdade isso, Play? Eu não duvido nada. Essa história não convence ninguém, Ivan. Quero dar um abraço para Ilse Maria. É gato ao contrário. Quero dar um abraço para Ilse Maria, desejando boa noite a todos e um abraço. Pessoal, estamos chegando na reta final desse Fora do Ar especial Histórias da Bola. Só quero agradecer o Mauro Caxias, o Plain, o Ferreira, o Bagatini. Destaque final de cada um e uma boa noite. Mauro Caxias, pode começar contigo. Se quiser botar mais uma história, fica à vontade. Tranquilo, Obrigado, né? Eu sou o mais jovem aqui, me sinto um aprendiz falando com essa galera, como eu falei no início. Contar rapidamente, eu acho que a importância do que o esporte nos traz é muita coisa, é a liderança. Né? E nós aqui todos tivemos Eu tenho uma história rapidinha lá do tempo que eu joguei no Galera, nós fomos campeões invictos, como se fosse a Série Prata hoje, chamava Primeira Divisão e tinha Divisão Especial. E nós tínhamos classificado para o hexagonal final, e eu era capitão da equipe. Né, faltando com a modéstia, a única equipe que eu não fui capitão das que eu joguei foi no Enxuda, era muita fera, muito craque, né? Mas as outras equipes que eu passei, geralmente eu era capitão da equipe. Uma questão de liderança dentro de quadra, vestiário. E aí os dirigentes, né, nunca tinham chegado e eles prometeram um bicho. Não era muito comum no futsal, né? E os recursos bem menores, e nos reuniram no final do treino, o último treino antes da viagem, para Santa Maria, inclusive, Plain. O hexagonal final foi em Santa Maria. E aí, bom, pessoal, então. Nós decidimos aqui, nós vamos dar o bicho que nós prometemos. O bicho é como se fosse hoje R$200 para cada um. Eu disse, olha, eu era capitão da equipe e eu falei, beleza, para mim não precisa. Eu vou ser o mesmo Mauro que eu fui até agora, vou jogar como eu joguei, não vai mudar nada para mim. Né? Então, estou indo embora. Levantei e saí. Saiu todo o grupo de atletas atrás. Mas eu não fiz para ser né, para criar uma polêmica, porque eu realmente não ia mudar para mim. Eu só dá para os meninos aí que não ganham nada, que são juvenis, para eles vai ser importante. E aí eles mudaram, né? Mudaram o bicho, melhoraram consideravelmente, mas por iniciativa deles. Eu não reivindiquei nada, apenas como líder eu me senti nessa obrigação. Acho que o esporte faz isso. E aí depois a gente leva para a vida, né? Os cargos que ocupam. O Plain falou aí, né? Foi secretário por algumas vezes. Como técnico, isso ajuda também. O Ferreira foi muito tempo coordenador de esporte lá na Marco Polo, nas escolinhas, enfim, isso ajuda. Então, Ivan, poder falar de histórias aqui, falar com essas férias é sempre importante. Isso é uma prática comum, né, quando a gente reúne, e pelo saudosismo, mas também pelo aquilo que eu falei, que eu vou repetir aqui. O esporte nos torna corajosos, nos faz enfrentar, e aí, de novo, eu repito o que o Tessari sempre falou, né? Que da história os covardes não falam. E eu me sinto... desta forma, um abençoado por tudo que eu já passei no esporte, e aí continuo hoje ainda, de vez em quando, recebendo um convitezinho para treinar esta ou aquela equipe. As minhas horas é que não permitem muito, né, pelo meu compromisso com a prefeitura e com a universidade, mas agradeço imensamente esses momentos com essas férias aí, com esses monstros sagrados do futebol, né, eu aqui, perdido, né, com origem do futsal, mas agradeço o convite imensamente e vai me disponibilizar quando for teu programa e parabenizo. Agradeço as pessoas que acompanharam. Um forte abraço a todos. Valeu, Mauro Caxias. E isso que eu falei, histórias da bola, não falei futebol. Então tá tudo certo, futebol, futsal, enfim, todos os esportes estão incluídos. Plain, obrigado pela participação, uma boa noite. Se tiver mais algum destaque, alguma historinha, pode contar. Queria agradecer a oportunidade, é sempre importante, inclusive
trocar ideias com pessoas que têm história, e que não precisam contar, as pessoas contam. E dizer também, Mauro, graças a Deus eu sempre tive uma liderança, e o único time que eu não fui também, que não fui capitão, foi no Grêmio. Lá não tinha como, né? Lá no Curitiba, por várias vezes, nos 3 anos que eu fiquei lá, fui capitão do time, e no Juventude, no Caxias, e nos times que eu joguei, quase todos, a gente sempre teve essa liderança, e às vezes liderança técnica, às vezes liderança por experiência, mas enfim, me agradecer e essa participação, e estar sempre à disposição aqui. É sempre importante a gente mostrar para as pessoas uma história que aconteceu e que a gente dá muito valor. Muito obrigado. Valeu, Play. Ferreirão, seu boa noite. Tiver alguma história, fica à vontade. O Ferreira e o problema do áudio. Ferreira, eu acho que o teu dedo está em cima do volume ali. Ferreira. Nós estamos fazendo leitura labial agora. Quem trabalha com surdo sou eu. Ajuda aí, Mauro Caxias. O Mauro está entendendo tudo aí, ó. É Ferreira, mamãe. Daqui a pouco ele... É Ferreira, mamãe. Um beijo, Valeu, Ferreira. Eu não ouvi o que o Ferreira falou, mas tudo certo. Ferreira consegue nos ouvir agora? Ferreira? Não, ele está com problema no áudio do Ferreira, mas tranquilo. Entendemos o teu beijo. Está com problema no áudio, Ferreira. Isso, mas nos entendemos. Valeu, Ferreira. Bagatini, obrigado pela participação. O seu boa noite. Se tiver mais uma história para contar, fica à vontade. Eu gostaria de dar ênfase, e eu repito sempre, e o futebol me proporcionou a oportunidade de fazer amigos. E esses programas de live aí contigo agora, a oportunidade de reencontrar o Ferreira, o Play, o Mauro Caxias, e lá da Rádio São Francisco, a gente teve a oportunidade de fazer alguns programas juntos também, né? Então, isso é sempre bom reencontrar, e relembrar é viver. Então, nós também, a gente não vive dos saudosismos, mas nós, na realidade, temos a oportunidade de dizer que nós tivemos história. Por isso que a gente fica feliz sempre de reencontrá-los e poder comentar tudo o que aconteceu no futebol e nas nossas carreiras profissionais. Um abraço a todos, e uma boa noite, um bom domingo, e se cuidem, gurizada, hein? Mesmo que tenha feito a vacina de segunda dose, mas vamos nos cuidar. Ivan, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Valeu, Bagatini, muito obrigado pela sua participação. Também o Mauro Caxias, ou conhecido como Mauro Pastor agora. Também o Play e o Ferreirão. Valeu a todos que participaram aqui nessa live. Vou montar uma igreja, se dá dinheiro. Vou montar uma igreja, dá muito dinheiro. Mauro Pastor agora. A igreja dá dinheiro. O Mauro tem as ovelhinhas dele, entendeu? Não é? Mas valeu, pessoal, pela participação. Desejo a todos um grande final de semana. Como disse o Bagatini, se cuidem. Vamos evitar aglomerações, passar álcool em gel 70%. Vamos limpar bem as mãos. Evite aglomerações. Se puder, fique em casa. Uma grande boa noite. Até a próxima. Olha, o Ferreirão já mostrou o seu álcool em gel. Isso, ó. Parabéns, parabéns. E, aliás, o Play amanhã está de aniversário. Play, parabéns pelo aniversário, pelos 100 anos. Aquele abraço, então, Play. É como se tivesse 100. Vamos lá, vou chegar aos 100. Com certeza. Um programa bem especial mesmo, bem histórico, para contar a história do Mauro Caxias no futsal, do Play, do Ferreira, do Bagatini no futebol, mas são histórias. Histórias sempre são bem-vindas. Aquele abraço. Até uma próxima oportunidade. Esse Fora do Ar especial fica por aqui, retornando na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, repercutindo a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.